Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito super poderoso que pode mudar completamente o jeito que a gente encara os desafios. Uma ideia que ensina não só a sobreviver, mas de verdade a prosperar no meio do caos. Vamos pensar nisso um instante. E se a pressão, o caos, a incerteza pudessem, na verdade, nos transformar em algo melhor? É uma ideia que, olha, vira nossa percepção de cabeça para baixo, né? Para começar, vamos explorar a ideia central dessa nossa análise: o conceito de crescer através do impacto. A gente vai questionar aquela nossa reação natural aos problemas para descobrir uma nova perspectiva. Geralmente, quando a gente pensa em dificuldade, o nosso objetivo é o quê? Sobreviver, né? Passar por aquilo e pronto. Mas existe uma abordagem muito, mas muito mais potente. Usar cada impacto, cada dificuldade, como se fosse um degrau para a gente se tornar mais forte. Agora, para entender essa ideia de crescimento, primeiro a gente precisa dar uma olhada num conceito que quase todo mundo conhece: a resiliência. Embora seja uma qualidade super valiosa, a gente vai ver por que ela, sozinha, não é o suficiente. Ser resiliente, sabe? É como ser uma mola. Ela sofre uma pressão, deforma por um instante, mas depois volta exatamente para o formato original. O objetivo é não quebrar, é voltar ao que era antes. É uma qualidade fantástica, claro, mas e se fosse possível ir além? E aqui que a gente vai além. Se resiliência é sobre voltar ao normal, o que acontece quando um sistema não só sobrevive, mas se fortalece com o caos? Chegou a hora de conhecer a antifragilidade. Esse termo foi popularizado pelo pensador Nassim Nicholas Taleb. E antifragilidade não é só sobre resistir, não. É sobre prosperar na incerteza. Basicamente, sistemas antifrágeis ficam melhores quando enfrentam desafios. A diferença fica muito clara quando a gente coloca os dois lado a lado. A resiliência resiste e volta ao normal. Já a antifragilidade se beneficia do choque para se tornar mais forte do que era. É uma mudança radical de perspectiva. A gente sai da sobrevivência e vai para a evolução. Ok, o conceito é poderoso, a gente já entendeu. Mas como é que ele funciona na prática? Vamos ver alguns exemplos do dia a dia que mostram como a antifragilidade já está ao nosso redor. Pensa na musculação. Ao levantar um peso, a gente cria microlesões no músculo. Depois do descanso, o corpo não só conserta aquilo, ele reconstrói o músculo mais forte para aguentar o próximo desafio. Ou seja, o estresse controlado levou ao crescimento. A mesma coisa acontece com o aprendizado. Um erro não é um fracasso definitivo, de jeito nenhum. É um estímulo. Ao receber um feedback e ajustar o caminho, a pessoa não volta para o ponto de partida. Ela se torna mais competente, com mais bagagem. E nos negócios? Uma empresa antifrágil não tem medo de errar em pequena escala. Pelo contrário, ela faz testes, aprende com os resultados e se adapta muito rápido. Essa capacidade de usar os pequenos fracassos para aprender a torna incrivelmente mais forte diante de um mercado instável. Bom, depois de ver esses exemplos, a grande pergunta é como é que a gente pode cultivar a antifragilidade de propósito? A boa notícia é que não é uma característica que nasce com a gente, mas sim uma mentalidade que pode ser construída. Vamos ver como? Na vida pessoal é aquela virada de chave, sabe? Em vez de ficar se perguntando por que isso aconteceu, a pergunta vira: o que eu posso aprender com isso? No trabalho, é abraçar a experimentação. E na saúde emocional, é entender que enfrentar aqueles desconfortos, mas de um jeito equilibrado, é o que constrói a nossa força por dentro. E aqui vai um alerta bem importante. Antifragilidade não é sair por aí procurando caos ou sofrimento de forma imprudente. É sobre a dose certa de pressão. Um estímulo forte demais quebra. Um fraco demais não gera mudança. O segredo, como quase tudo na vida, está no equilíbrio. E tudo isso nos leva à questão final, aquela grande virada de chave que resume a diferença entre apenas suportar a vida e realmente crescer com ela. E essa frase resume tudo de forma brilhante. A resiliência é sobre continuar apesar do golpe. A antifragilidade é sobre usar o golpe para se tornar melhor. É uma diferença que parece sutil, mas que na prática muda tudo. Então, fica esta pergunta final para nossa reflexão. Em vez de enxergar uma dificuldade apenas como um obstáculo, que tal vê-la como matéria-prima? O que será que os desafios da vida estão tentando construir em quem os enfrenta? Vale a pena pensar nisso.